Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. A música é muito mais do que soa. Conecta, transforma. É elo entre palco e bastidor. Entre sonho e realidade. Envolve gente, histórias e caminhos. E tudo o que acontece nesse mundo você encontra primeiro aqui. Quem vive de música, vive com a gente. Mundo da Música. Como expressar, talvez o meu tempo acabe. Eu fui o cara da serenata, tipo Henrique, de Henrique e Juliano. hoje eu tô fudido e amanhã eu tô com outra. Muito bom ter vocês aqui. Meu nome é Laisa Nayane, eu sou sócia e editora-chefe do Mundo da Música. A gente está com esse projeto aqui em parceria com o Rio to See. Temos a alegria também de ter os nossos patrocinadores, Symphonic, Snanful Records, Sondom, entre os nossos patrocinadores e apoiadores da nossa sala. Estamos aqui durante 3 dias com 15 painéis, muito mais focados ao mercado musical, com papos intimistas, super bacana. E hoje a gente está trazendo um tema que, por muito tempo, foi tratado de uma maneira quase ilusória para artistas independentes, que é a relação direta com marcas e como isso pode ser cada vez mais fortalecido através de distribuidoras que possuem um trabalho muito bacana no mercado. Então, para a gente falar, desenvolver sobre esse tema, a gente tem Thiago Hiroshi, gerente de parcerias da Sondom. E a gente tem o prazer de trazer um artista diretamente dos Estados Unidos, brasileira, tem multi-influências, né, Izzy? Uma carreira cheia de detalhes muito interessantes, uma das principais apostas no segmento agora latino. Por favor, Izzy. Uhul! Vamos começar esse papo falando primeiro como vocês se conheceram, né? A Izzy, obviamente, é uma artista que já tem anos de trajetória, começou a sua carreira no gospel, agora está muito mais influenciada para a era latina e pop também. Mas queria saber como vocês se conheceram, como foi essa conexão entre vocês e como tem sido esse trabalho em conjunto. Sim, claro. Primeiro, boa tarde, sou o Hiro, todo mundo... Thiago Hiroshi, mas normalmente todo mundo me chama de Hiro, tá aqui, todo mundo fala que é o meu nome artístico. Assim, a gente se conheceu muito, na verdade, de uma maneira bem natural, na verdade, né? Primeiro, o nosso amigo Miguel e Pedro Miguel, que já se conheciam. Miguel trabalha com a gente, Pedro com a Izzy. E a Izzy estava buscando, enfim, uma distribuidora, queria conhecer. E a gente acabou trocando ideias, se conhecendo, conversando. E eu acho que o grande ponto de partida, no final das contas, foi essa oportunidade, que depois a gente vai falar um pouco mais para frente, foi... a gente já tinha, lógico, falado, conversando um pouco sobre os lançamentos, ela tinha um projeto, etc. Mas a gente viu que tinha uma oportunidade para ela trabalhar com uma marca que apareceu. E dentro do nosso cast, naquela época, também não tinha nenhuma artista como a Izzy. E foi naquele momento eu falei, não, a gente tem que falar com a Izzy, porque é ela que vai realmente, enfim, tá ali, né, vai encaixar. E foi, enfim, depois deu tudo certo, deu certo com a marca, deu certo, hoje ela está lançando com a gente, já lançou
um EP, um single, e amanhã tem coisa nova chegando também. Sim, estamos lançando um álbum novo, meu primeiro álbum. Boa tarde, sou Izzy. Tô super feliz porque eu tô lançando meu primeiro álbum com a Soundon. Hoje é meia-noite, Verano Todo Infinito. mundo lá, hein? Olha a capa! Verano Infinito é o ato 1 de vários atos aí, é um projeto completo e a gente está lançando ele em partes diferentes, esse é o primeiro ato. Mas vou falar mais sobre daqui a pouco, né? Vamos aos poucos. Vamos aos poucos, vamos aos poucos. Mas já deu para entender como vocês se conheceram. Mas eu queria falar um pouco agora sobre a atuação da Soundon, como a Soundon funciona aqui no Brasil, né? Queria que você falasse um pouco e explicasse também, Hiro. Claro. Bom, a Soundon ela é uma distribuidora completa, que a gente chama, né? A gente faz a distribuição para todas as plataformas digitais, para todas as plataformas de streaming. E ela está no mercado já vai fazer praticamente, acho que 4 anos. E hoje a gente está num momento super legal, interessante, com vários artistas de vários gêneros musicais super diversos. A gente está com várias parcerias super interessantes também. E conseguiu, acho que, emplacar nesses últimos 6 meses várias músicas super bacanas dentro do top 50, do top 200. A gente tem entrado bastante também com coisas no top viral, que eu acho que a gente sabe muito bem como trabalhar isso, né? A gente está dentro de uma estrutura onde a gente tem outras empresas também do grupo que entendem como trabalhar com criadores e os artistas, e eu acho que isso tem feito grande diferença no nosso trabalho diário e está tendo um bom resultado. Lógico que tudo isso junto de uma grande equipe que a gente tem, né, de IRs, de label managers, da equipe de promo, que fica lá todo dia. A gente fica discutindo sempre de uma maneira muito, lógico, bem agradável para que tudo saia bem. E está todo mundo aqui, pelo menos boa parte do time está aqui. Eu acho que muitas das coisas boas que estão acontecendo é muito por conta de todo mundo que está ali fazendo esse trabalho. Agora, a Soundon, ela faz parte do grupo da ByteDance, né? Tem uma relação muito intrínseca, né, de sintonia, principalmente com o TikTok e com tecnologia de uma forma geral. Para um artista independente hoje, que quer fazer parte da Soundon, o que ele pode fazer? Para um artista independente hoje, que quer fazer parte da Soundon, o que ele pode fazer? Por um artista hoje, enfim, para ele entrar dentro da Soundon é uma coisa muito simples hoje. Primeiramente, ele só precisa abrir o site da Soundon e criar sua própria conta, né? Então, ele é um do-it-yourself. Você entra, cria a conta, seja um artista ou uma label, e pode começar, a partir do momento que você colocar todos os seus dados, começar a entregar ali o seu conteúdo e vai ser distribuído para todas as plataformas. Hoje a gente, até como... eu acho que diria um pouco de diferencial do que a gente tem hoje das outras plataformas, me adiantar um pouco aqui, um pouco do que a gente vai falar, a gente tem um time, né, não nem só um time, mas a gente costuma ver, porque assim, é uma plataforma aberta onde todo mundo entra e coloca o seu conteúdo, então tem muito conteúdo, tem muita música sendo lançada pela Soundon diariamente. E a gente consegue observar com os dados que a gente tem diariamente, de todas as plataformas, né, seja ela do Spotify, da Deezer, YouTube, etc., do próprio TikTok, a gente consegue ver como a faixa está performando, como que ela está crescendo. E se a gente vê que ela tem um potencial de crescimento, a gente vai atrás desse artista que a gente provavelmente nunca falou, porque ele abriu aquela conta, a gente nem sabe quem ele nem sabe quem é a gente. Então a gente consegue entrar em contato com esse artista através da plataforma e começa a entender com ele o que ele está fazendo, se tem uma coisa diferente que ele tem feito, e a gente entra com o nosso time de promo, entendendo quais são essas necessidades, qual que é essa estratégia que esse artista teve para fazer isso, como que a gente potencializa isso, para que essa faixa consiga crescer ainda mais. A gente tenta fazer
estar mais próximo dos artistas dessa maneira, né? Principalmente os artistas independentes que estão ali sozinhos, fazendo tudo sozinho, subindo a música, pensando o que ele vai fazer, enfim, criando conteúdo, que é um trabalho gigantesco, né? A gente sabe que não é só simplesmente você pegar a câmera do celular e fazer, você tem que pensar o que você vai fazer, tem que ficar legal, você tem que editar, você tem que depois colocar a música no fundo, etc, etc. Então, e além disso, lógico, ele tem que ver o que está acontecendo, tem que falar com outros artistas, tem que sair, tem que gravar. Então, a gente tenta dar esse suporte assim que a gente vê que existe esse crescimento nas plataformas. Tem um ponto muito importante que norteia essa nossa conversa, que é a relação com marcas. Eu queria muito que você falasse um pouco sobre isso, que a gente pode até ilustrar aqui para o pessoal ver mais. Mas eu queria que você falasse também um pouco como funciona isso e qual o papel da Sondom para trazer realmente esse elo mais próximo e essas oportunidades para artistas independentes, assim como a Easy. Assim, a gente hoje tem uma equipe bem, diria que robusta até, que a gente... Aqui, pode depois levantar a mão, nosso amigo Miguel, está na parte de sincronização, trabalho com marcas dentro da parte da Sondom. Então, ele está sempre em contato com agências, com marcas, e lógico também do nosso amigo Fadel, que está aqui na frente, não posso deixar de falar dele. O Fadel também ele tem um papel muito importante, porque ele também trabalha junto das marcas, ali junto com o TikTok, então a gente está sempre em contato para entender se existe alguma oportunidade com alguma marca que quer fazer algum trabalho, e entender que tipo de artista eles estão precisando para trabalhar esse conteúdo. A gente também tenta fazer o caminho ao contrário. O que a gente tem de oportunidade que a gente pode criar e levar para eles? Porque muitas vezes as marcas não sabem o que elas querem fazer. Eu diria que, enfim, 90% das vezes elas não sabem o que elas querem fazer, elas não sabem qual artista elas querem contratar, elas não sabem o que está acontecendo dentro das redes sociais. Então elas ficam meio que perdidas, querendo entrar no que já existe ali, né, nesse contexto, e ficam meio perdidas. Então a gente tenta levar isso do nosso lado, a gente entende quais são os nossos artistas, a gente tenta fazer já uma apresentação do nosso lado para que tenha tudo isso certinho, quem é o artista, de onde ele veio, quais são os dados demográficos dele, e apresentar isso para as marcas para que elas entendam e vejam o que ali faz sentido para elas trabalharem. E aí a gente vai montando junto esse projeto, e às vezes, lógico, vem alguns projetos já meio que prontos, e a gente tenta entender e traz também esses dados para eles para ver o que tem esse fit, né, do artista com a marca especificamente. Isso é muito legal, né? Porque eu acho que vocês têm um entendimento muito grande do artista, através de, obviamente, métricas, até mesmo da próprio relacionamento mais próximo. Acho que a Easy é um grande exemplo disso. É raro você ver distribuidoras que tenham serviços, vamos dizer assim, self-service, né, que a gente chama dessa forma, que é quando o artista pode ir diretamente na plataforma e assinar por esse serviço, podemos dizer assim. E no caso de vocês, é um relacionamento super próximo, né, porque você identificou o potencial da Easy como artista. Eu acho que é legal também a gente falar sobre essa história desse vínculo com marcas e a própria Easy, né, que a gente tem várias histórias. Sim. Com a Easy foi super bacana porque a Gatorade ela estava em busca de uma artista que tivesse ali um apinho latino, mas que também fosse brasileira, e meio que casou realmente isso, assim, sabe? Na hora que eu ouvi, eu falei, bom, a única artista que eu conheço é a Easy, tem que ser com ela. Então a gente conversou, apresentou essa proposta, foi super bacana. A Gatorade adorou, enfim, ela, tipo assim, foi um processo super bacana que a Gatorade estava em busca de uma artista que pudesse juntar a música, e eles estavam o que eles queriam fazer era criar uma campanha para jogadoras de futebol feminino, atletas, que normalmente tem um problema tem um problema no joelho. Então eles criaram uma dança e um aquecimento, e a Easy acabou gravando essa música que é usada para que as pessoas dancem e se aqueçam. E essa campanha ela foi junto, enfim, com a CBF, etc., com a Tamires também, que está aqui, foi parte desse projeto, o pessoal da Fit Dance. Então, assim, foi todo um trabalho super bacana, onde a gente conseguiu juntar a Easy, que estava, né, assim,
quando a gente pensa num projeto desse, a primeira coisa que, por exemplo, a marca ela vai tentar pensar em algum artista super mainstream, digo, né, que já está um superstar. Possivelmente eles estavam pensando, poxa, será que eu vou falar com a Anitta? Vou falar com a Anitta porque ela é uma artista que canta também, tá lá, tal, mas será que isso vai fazer sentido? A Easy, ela tem como eu vou dizer, nas redes dela, a rede dela já é uma rede que tem um engajamento super importante com o público dela. Eu acho que é isso que a marca precisa entender às vezes também, que o mais importante, eu acho que é como que o artista consegue engajar com o público, né? E como que isso vai ser importante para ela na hora das entregas. Mais do que ter um super artista, um superstar que está ali e não vai conseguir fazer esse engajamento. Ele vai estar entregando talvez a imagem daquilo ali, mas ele não está conseguindo entregar esse engajamento, principalmente na criação. A Izzy, enfim, dança super bem. Ela não vai fazer essa demonstração para ninguém aqui hoje, mas vocês vão poder ver depois dentro do TikTok dela como isso ajudou as demais. Redes aí que pode conferir, né? E é isso. Agora, Izzy, eu queria que você falasse como foi sua experiência nessa campanha em específico e também como é que é o seu relacionamento geral com marcas, né? Você sempre teve, não teve? Como é que é o papel da Sondon também te ajudando nessa aproximação com marcas? Sim. Primeiramente, assim, trabalhar com a Sondon tem sido maravilhoso, porque, primeiro de tudo, eles são extremamente atenciosos, super presentes, assim, foi até difícil quando eu estava migrando, assim, para vir para o Brasil, começar a trabalhar mais com pessoas do Brasil, marcas do Brasil. Foi um pouco complicado até pelos relacionamentos, mas, assim, foi tão orgânico a forma como eu me conectei com eles e como a gente se entendeu, e tem sido maravilhoso. E logo de início foi trazido essa questão da Gatorade. Então, assim, de primeiro eu já fiquei assim, eles são muito bons no negócio. E aí, desde que a gente começou a conversar sobre Gatorade, assim, a atenção e tudo, a gentileza, tudo tem sido incrível. E com a Gatorade foi maravilhoso também, assim, foi um trabalho super legal, foi uma super produção. Adorei, me diverti muito. Adorei, acabei fazendo a música, estamos conversando sobre fazer mais coisas. Estou super feliz, assim, foi um trabalho bem lindo, uma super produção. Estou super orgulhosa e, assim, estou super esperando as próximas, que eu sei que vai ter próximas. Vai ter próximo. Vai ter próximas. Olha, eu já fiz um paralelo que eu acho que é muito bom para a gente trazer a sua história, Izzy. A gente está falando de um álbum seu que vai ser lançado amanhã. A gente já está na pré aí desse álbum. Queria que você contasse um pouco sobre sua história, seu atual momento de carreira e como tem sido essa estratégia do álbum novo e tudo mais. Sim. Eu nasci no Brasil, fui criada no Rio de Janeiro. Meu pai era pastor, cantor. E eu cresci cantando música gospel, né? Até toda a minha adolescência, minha infância e adolescência, eu cresci cantando música gospel. Meu pai o nome dele era Cláudio Claro. E eu cresci nesse mundo gospel e tal, mas eu sempre tive uma veia muito pop. E aí, com 15 anos, eu me mudei para os Estados Unidos, para São Francisco, na Califórnia. E aí, de lá, eu já sabia que eu não ia durar muito nessa coisa do gospel, porque, assim, eu sou uma pessoa muito livre, e gospel livre não dá. Então, eu segui o meu caminho, e aí, quando foi, assim, em 2021, eu assinei meu primeiro contrato em Los Angeles. Eu morei em Los Angeles por muitos anos. E aí, eu assinei meu primeiro contrato, comecei lá com a música, eu misturando muito espanhol com o inglês. Eu canto nas 3 línguas. E aí foi incrível, eu lancei minha primeira música que se chamou Diabla. Foi um trabalho muito legal. E aí eu lancei alguns reggaetons, foi um reggaeton com pop, misturando inglês e espanhol. Inclusive foi onde eu conheci o Pedro Miguel, que trabalha aqui comigo na minha imprensa, que me apresentou a Sondon depois. Mas foi bem assim, foi um trabalho bem legal. E aí eu tive alguns problemas com a minha gravadora em 2022, mais ou menos. E aí foi quando eu vim para o Brasil para me reconectar, porque fazia muitos anos que eu não vinha para o Brasil, muitos anos que eu não me conectava com a cultura, eu já estava lá há muito tempo, já estava assim, imersa na cultura lá. E aí foi muito importante para mim vir para o Brasil para me reconectar com a minha cultura. Passei por alguns traumas na indústria, né? Passei por problemas de contratuais. E isso é algo que não é muito falado, eu acho, mas eu acho que muito artista lida com isso. Quando a gente começa muito cedo, muito novinho, a gente tem muito desejo, né? Aquela coisa, eu quero assinar, eu quero fazer sucesso, eu quero conseguir acontecer. E às vezes a gente vai lá, assina um contrato, e aí a gente não sabe a armadilha que está naquele contrato, e a gente acaba se ferrando por alguns anos, que foi o que aconteceu comigo.
E no ano de 2023 eu vim para o Brasil, foi a primeira vez que eu voltei, passei um tempo aqui, me reconectei, fiz um álbum, fiz um EP em português. Foi meu primeiro trabalho que eu fiz assim de volta em português. E aí foi quando eu conectei com a Sound On. E aí foi incrível, a gente se conheceu, já tinha feito o álbum. E aí a gente se conheceu em Miami, até no Latin Grammy, porque eu moro lá agora. E a gente começou a desenvolver esse relacionamento e tem sido, assim, maravilhoso trabalhar com eles. Como eu disse, eles são extremamente atenciosos. Hoje em dia, eu acho que é muito mais, assim, não é mais, eu acho que não é mais sobre gravadoras grandes, né? Eu acho que hoje em dia é muito mais sobre um artista em se entender o que ele quer, correr atrás e fazer um trabalho legal, um trabalho assim, detalhado, com uma distribuidora que entende. E eu acho que a Sound On, eles entregam muito isso, assim, eu acho que eles se envolvem com você, com o artista, eles querem saber, eles, sabe, eu pude compartilhar com eles muito sobre o meu novo álbum, desde o início, desde a minha primeira ideia, eu compartilhei tudo com eles, e eles foram super presentes, me deram muitas ideias, principalmente com relação ao conteúdo. E o TikTok hoje é o que faz um artista, né? Então, eu acho que agora, Hiro, eu vou aproveitar a fala da Izzy, porque a Izzy é uma artista que tem um público muito pulverizado, né? E eu queria que você falasse um pouco, por favor, sobre a estratégia da Sound On, porque a Sound On é uma plataforma global. E eu queria muito que você explicasse como isso funciona, já que a Izzy tem um público aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no mercado latino de uma forma geral. Queria que você explicasse um pouquinho como funciona essa estratégia. Bom, a Sound On, ela é uma empresa global, né? Lógico que ela está presente no Brasil, tem outros escritórios em outros locais como México, nos Estados Unidos, Reino Unido, na Ásia, enfim. Aproximar mais um pouquinho. Oi? Aproximar mais um pouquinho o microfone. Desculpa. E isso... Desculpa, eu fico meio envergonhado e vou deixando... mas enfim, a gente tem a Sound On está em vários países e isso acaba ajudando a gente de alguma maneira a trabalhar em vários outros países, porque o nosso time, como eu comentei, ele é muito diverso e o nosso time de promo e de marketing, eles trocam muita informação, não só aqui dentro do Brasil, como nas outras regiões. Então, assim, a gente sabe o que está acontecendo, não só aqui no Brasil, mas sabe o que está acontecendo no restante de Latam, a gente sabe o que está acontecendo na Europa, a gente está acontecendo na região de EMEA, a gente sabe o que está acontecendo um pouco na região da Ásia. Então, assim, a gente vai trocando as informações e vai fazendo um trabalho bem específico com alguns criadores. Então, a gente vai entendendo também qual é esse tipo de conteúdo que está sendo trabalhado em cada região para ver, poxa, tem uma música, por exemplo, não falando um pouco da Izzy, mas indo para outras faixas, que a gente viu que estava sendo... Tava começando a ter uma trend, não era no Brasil, era um funk nacional, totalmente em português, e o pessoal estava começando a dançar essa música na França. E a gente falou assim, eles sabem mesmo que eles estão cantando, que eles estão dançando? Né? Não sabem. Então, como que a gente replica isso agora no restante dos países? Então, a gente começou a fazer um trabalho de replicar isso nos outros países, entendendo como isso acontecia. E aí, acho que com a Izzy é a mesma coisa, a gente tentar entender ali dentro do que eles têm como estratégia, porque a gente fica trocando muito em cima disso, então o que vocês vão fazer de pré, o que vocês vão fazer durante, o que vocês vão fazer pós esse lançamento, para que a gente possa, de alguma maneira, potencializar isso, né? Porque, assim, querendo ou não, uma distribuidora, ela não vai ter, não vai conseguir atender a todos os seus artistas da mesma maneira que uma grande major, etc., para fazer toda uma estratégia de marketing. Então, o que a gente faz é potencializar a estratégia que esse artista já tem programada. Então, como que a gente pega isso e potencializa e entrega para muito mais gente? Né? Como que a gente ajuda você a fazer isso? Então, a gente entende qual é o conteúdo, o que eles vão fazer, o que cada parte vai fazer, e a gente tenta trabalhar com várias outras ferramentas que a gente tem, com criadores. A gente entende também muito do CapCut, que é uma ferramenta, enfim, que as pessoas acabam usando muito para viralizar as faixas, dependendo do gênero que você está trabalhando. Então, hoje em dia, você não precisa ter uma dança para fazer uma viralização de uma faixa no TikTok. Você pode trabalhar vários tipos de vertentes. Você pode contar a história da sua faixa, você pode fazer algum meme específico, você pode ter a transição
Enfim, você tem o CapCut fazendo vídeos de letra, você tem o CapCut fazendo vídeos de comemoração do Dia das Mães, de fim de ano. Pô, você tem um vídeo de fim de ano que todo mundo vai querer postar foto, postar vídeo de fim de ano. E qual a música que vai tá ali atrás fazendo isso, para que as pessoas postem esses vídeos lá? Então, assim, eu acho que é pensar e entender nesse tipo de estratégia. E aí quando a gente pensa nesse tipo de estratégia, não é uma estratégia focada no Brasil. A estratégia vai estar focada no mundo inteiro, porque o mundo inteiro vai postar vídeo de fim de ano, falando, meu ano foi incrível. Essa foto aqui, todo mundo, eu quero que todo mundo veja. E não vai só no Brasil que ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso no Brasil, no México, na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Então, como que a gente entende isso e como que a gente vai trabalhando, às vezes, especificamente, essas oportunidades. Izzy, eu queria que você falasse um pouco sobre sua estratégia de conteúdo. Você é uma artista que usa muito, né? E se conecta muito com essa plataforma. Eu queria que você falasse um pouco tanto de cases de sucesso seus, de conteúdos que você fez, que performaram super bem, tanto quanto da sua estratégia agora para esse álbum novo também. Assim, uma das grandes razões também por que a gente deu muito match foi porque o meu trabalho ele é multicultural. Então, esse álbum agora que vai sair é muito espanhol e inglês. Então, por eles fazerem esse trabalho também muito grande, que é global, eu acho que fez muito sentido para mim. Então, assim, muito do que funciona... Eu vivo em Miami, então a minha cultura é muito latina, né? Miami é super latino, é centro aí de colombiano, venezuelano, porto-riquenho, dominicano, brasileiro. Então, eu vivo muito nessa mentalidade, assim, da cultura latina no geral. E eles também entendem muito, porque eles também estão muito presentes nisso, estão vendo muito isso, estão muito presentes lá. Então, a gente pensa muito nesse geral, assim, não é só aqui, entendeu? Então, assim, a gente fala muito sobre estratégias de conteúdo, com músicas, certos tipos de trends que estão funcionando não só aqui, mas talvez um trend que esteja funcionando no México, sabe? Ou na Colômbia. Então, tipo, é esse tipo de estratégia que eu acho que faz muito sentido com a Soundong, entendeu? E tem funcionado muito bem. E com esse álbum aí, a gente está conversando sobre tudo que a gente vai fazer nos próximos trends. Exatamente. E eu queria colocar uma coisa a mais também, que não é só essa parte, lógico, de trabalhar, né, o conteúdo, as músicas dos artistas, mas é como que a gente também conecta os artistas, como a gente conecta esses artistas de diferentes regiões e como que a gente faz esse trabalho, até porque a gente tem labels, por exemplo, de funk na Venezuela, tem labels de funk que estão na Europa, e tem label de funk que está na Colômbia, tem a Izzy que está em Miami, que já está gravando uma música com outro artista aqui no Brasil, então a gente vai fazendo essas conexões. Vai soltar esse spoiler? Não. Vai soltar esse spoiler? Não posso ainda. Então, assim, a gente tenta fazer essas conexões, que eu acho que é isso a globalização, é como que a gente conecta esses diferentes artistas e diferentes selos independentes que estão precisando né, de fomentar esse trabalho. E aí eu acho que isso tem sido também muito legal para a gente, porque a gente consegue entender como cada um desses labels também pode se ajudar, que querendo ou não, é sempre como uma comunidade querendo se ajudar, né? É como que esse label que está em outro país, outra região, vai ajudar essa label que está aqui no Brasil crescer e essa label que está no Brasil ajudar a crescer esse artista que também está em outra região. Então essa interconexão acaba ajudando todos eles. A gente não pode pensar só que grandes artistas vão fazer essas conexões para crescer. Eu acho que os artistas independentes também precisam achar essas conexões e essas labels que têm essa mesma como eu vou dizer, dentro dessa comunidade que tem esse mesmo potencial e se ajudarem nesse sentido. Acho que no fim do dia é sobre você trabalhar com pessoas que acreditam em você, né? Exato. Eu acho que isso é muito importante para artistas, assim, principalmente, acho que não só independentes, até às vezes a gente tem essa ideia, né? Eu vou assinar com uma gravadora, mas será que aquela gravadora está realmente querendo mesmo te ajudar, né? Então, eu acho que é muito importante para todos os artistas pensarem, tipo, quando for assinar, quando for juntar com alguém, com um time, tem que ver que aquele time realmente acredita em você, que quer fazer bastante por você, sabe? Acho que é sobre isso. Izzy, eu queria que vocês falassem também que anteriormente você citou que passou por situações no mercado que não foram tão legais.
Você hoje, como artista independente, já mais experiente também, e reconhecendo o seu papel, assim, no mercado, de uma forma geral, o que você indicaria, assim, hoje para um artista que está começando, que está iniciando a carreira, de coisas que ele deveria prestar mais atenção para não cometer os mesmos erros acho que todo mundo passa por erros, mas erros são bem interessantes na carreira, né? Acho que a gente aprende com eles. Mas com o que você orientaria hoje para quem está iniciando a carreira para se fazer escolhas melhores, né? Sim. Não passar por todo problema. Sim. A gente, como artista, é muito emocionado, né? Eu acho que artista sempre a gente mexe muito com a alma, a gente tem um lado artístico aflorado. E eu acho que uma das grandes coisas que eu aprendi é botar o pé no chão um pouco, seja louco quando tem que ser, porque para criar a gente tem que ser louco. Eu estava falando isso com o Pedro, assim, para você ser uma pessoa que cria, você tem que ser meio louco, né? E eu acho que isso é legal. Seja louco quando você tem que ser. Agora, quando se trata de negócios, de business, eu acho que a gente tem que manter muito o pé no chão. E no meu início, eu era muito sonhadora, não prestava atenção muito. E hoje, assim, eu aprendi muito sobre contrato, sobre os meus direitos, sobre aquilo que eu realmente mereço como artista, quando eu estou assinando com alguém, quando eu estou dando uma porcentagem do que é meu, do que eu sou para alguém. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção. E hoje existem muitos recursos, né? A gente tem o ChatGPT, que pode nos ajudar com leis, com um monte de coisa. Obviamente, procure um advogado. Mas existem vários, assim, Não, eu acho que também é um ponto interessante, porque você está trazendo uma tecnologia que, às vezes, o artista independente ele não tem aquele poder aquisitivo para contratar, né? A realidade é outra. Acho que você trouxe uma ferramenta que pode realmente auxiliar. Acho que tem várias no mercado. Sim. Até mesmo de entendimento de métricas, né? Para saber aquilo que funciona, o que não funciona. Também queria saber, hoje, como você enxerga a sua carreira, né? Como funciona a sua gestão de uma forma geral, né? Queria que você contasse um pouco para o pessoal. Eu acho assim, uma carreira artística eu acredito que é muito estudo. Não é só você criar o que você quer, sabe? Eu acho que você tem que estudar o mercado, você tem que entender o que está acontecendo. Na área que você quer. Eu, por exemplo, estou no mundo do latino, reggaeton, pop. Então, assim, eu estudo muito o que está saindo, o que está sendo lançado, quais são os assuntos do momento. O que as pessoas, não só do assunto do reggaeton no mundo, mas também do mundo atual, da política. O que está acontecendo na política no mundo, sabe? Eu acho que tudo isso influencia no sucesso de um artista. É algo que é um dever de casa que eu fiz para esse meu novo álbum, sabe? Eu estudei muito a situação atual política do mundo. E aí também aonde eu tô nesse mundo, né? Eu, como uma artista que moro em Miami, que sou brasileira, mas que também falo 3 idiomas, o que está associado a isso? Então é você estudar aquilo, é entender cada coisinha, é ver, por exemplo, saber quais ferramentas eu posso usar, de quais redes sociais eu posso usar. A gente tem inteligência artificial agora, que ajuda muito. Eu acho que ajuda muito. Tem muita informação que a gente pode aprender com o ChatGPT, com um monte de coisa. Então, eu acho que é um estudo. É um estudo, se inteirar e, principalmente, manter o pé no chão também, quando se trata de negócios e estratégia. Vamos falar do seu novo álbum? Vamos. Você me disse ali, eu fiquei impressionada, que você fez esse álbum em um mês. Foi. Uma loucura. Como cantora, como compositora, com absolutamente tudo, que é algo impressionante. Eu queria que você contasse também, e obviamente o Hiro também depois, porque o Hiro já escutou o trabalho, já conhece muito bem, já sabe a alma do trabalho. Queria que você contasse também como foi a concepção desse álbum, como foi a criação, qual é o conceito. Queria que você explicasse pra gente, por favor. Sim. É um álbum que, como eu falei, eu mudei para Miami no ano passado, não sei se eu falei, mas eu morei em Los Angeles por muitos anos. E aprendi muita coisa incrível lá, trabalhando com muita gente grande lá. Mas mudei para Miami no ano passado e eu senti uma inspiração diferente estando em Miami. É uma conexão grande, porque eu sou carioca, eu nasci no Rio, e Miami me lembrou muito da energia do Rio. E eu acho que eu fiquei muito inspirada com isso. Comecei a olhar tudo, assim, tudo começou a me inspirar muito. A energia, a natureza, as pessoas, a alegria. A vida em Miami é muito alegre, né? E aí eu comecei a ler um livro que se chama O Caminho do Artista, que é o mesmo livro que não sei se vocês sabem quem é Doechii. Doechii, que é uma rapper super grande agora. E ela leu esse livro e ela escreveu um álbum super rápido. Quando eu li o livro, aconteceu a mesma coisa comigo. Veio um negócio assim que me tomou e eu tive a ideia inteira assim, pá, na minha cabeça, e eu escrevi tudo e eu falei, eu vou fazer isso, desse jeito. E aí veio todas as músicas, eu juntei, fiz um camp com um produtor, 2 compositores,
um engenheiro, juntou todo mundo, eu tive toda a ideia e coloquei tudo no papel, a gente começou a escrever todas as músicas, e em literalmente 3 semanas eu tinha todas as músicas. Muito louco. Aí na última semana eu fui produzir tudo. Sentei com o produtor, produzi tudo, e aí eu já tinha todo o mood board feito, sim, eu criei todo o mood board com... Mas eu não sei, eu acho que a energia de Miami me ajudou muito. Então eu sentei, botei, trouxe tudo pra vida, aí eu falei com eles, eu falei, gente, eu tô com uma ideia. É isso aqui, esse é o mood board, isso é o que vai ser sobre. Eu quero fazer em 3 partes, não vai... Ih, falei que é em 3 partes, não era pra falar. Mas é em 3 partes. Essa é a parte 1. E aí a gente está lançando hoje. A energia do álbum é como se fosse um verão eterno. É um verão, é uma nostalgia, assim. É algo que, quando eu ouço esse álbum, eu sinto que eu estou vivendo uma felicidade, assim, um verão que eu vivi várias experiências, que eu fiquei muito louca, eu fiz tudo que eu queria, eu me apaixonei, desapaixonei, eu me diverti, sabe? E essa é a energia desse álbum. E os próximos vão vir com uma energia diferente, mas está tudo bem conectado, assim, sabe? Então... Queria que você falasse até, Hiro, sobre essa estratégia. Já que você soltou o spoiler, eu vou explorar. Vambora. São 3 atos, obviamente com uma estratégia específica para cada uma delas, tanto pela distribuidora, pela Sondon, quanto de conteúdo, de tudo, né? Porque é como se fossem mini-eras. Queria que você me explicasse também, por favor. Exato. Bom, eu não vou dar um spoiler, na verdade vou contar... Enfim, esse eu tenho um primeiro ato que está saindo agora, e aí vão sair outros 2, lógico, mas acho que não vou contar muito dos outros 2. Mas esse primeiro foi lançado um single, que já fazem, acho que um mês, praticamente, 4 semanas. Esse single, a gente trabalhou esse single bem... A gente fez, na verdade, um trabalho de conteúdo da Easy antes desse single sair. Quando saiu esse single, a gente começou a trabalhar também com conteúdo em cima disso. A gente deu agora uma seguradinha e agora vamos entrar com tudo para esse álbum. Agora tem uma faixa que é a 4D, que... Falei certo ou falei errado? 4D? Que é a faixa foco agora desse álbum e que a gente vai trabalhar também muito baseado nessa coisa caliente e tudo isso. Caliente e tudo mais. E assim, acho que é muito em cima de conteúdo, entendendo o que vai acontecer e vai ser meio que fluido também, sabe? Lógico, a gente tem uma coisa, a gente coloca ali, a gente entende o que vai ser feito, mas o que a gente fala tudo que a gente planejou não é o que vai ser realmente, não é o que vai acontecer. Por quê? Porque a gente vai planejar fazer uma coisa, mas nesse meio tempo pode ser que aconteça outra coisa. Acontecem. E nessas várias coisas não é assim, vai dar errado, alguma coisa assim. Não. É que o conteúdo que a gente planejou, às vezes, o criador que está do outro lado, ele vai fazer outra coisa. Ele vai ter outra ideia. E a partir dessa outra ideia que a gente vê que está indo bem, é que a gente vai atrás. Então, acho que é isso. É ter um planejamento, mas ser aberto a ir para outros lados na hora desse trabalho. Sim. E uma das coisas que eu esqueci de falar sobre o álbum também, uma das coisas que me inspiraram muito sobre esse álbum foi o momento atual que a gente está vivendo no mundo, né? Eu morando lá nos Estados Unidos, a gente está vivendo um momento muito complicado, principalmente como imigrante. Eu sou imigrante, né? Obviamente desde sempre. E é um momento até um pouco delicado e um pouco triste. Eu acho que é o momento mais triste que eu já vi desde todos os anos que eu moro lá. E eu percebi muito essa tristeza no mundo, principalmente nos imigrantes, e eu quis criar um mundo onde a gente pudesse ser muito feliz. Nem que seja uma cápsulazinha que a gente entre e esqueça todos esses problemas. E o fato de ser multicultural, tudo isso me ajudou a entrar nesse sentimento de querer ter essa alegria, esse sentimento, essa sensação, essa nostalgia de um verão, de uma felicidade. Inclusive, o produtor que trabalha comigo, ele é um dos produtores da Rimas, que é a gravadora do Bad Bunny. Então, tem muito dessa energia aí, tipo, latina, reggaeton, Porto Rico. Ele é porto-riquenho. Então, assim, tá conectado, sabe? Tá conectado. Agora, Hiro, voltando também um pouquinho, assim, até mesmo falando da própria Easy,
Quando a gente pensa estrategicamente um álbum, a gente pensa em diversas camadas, né? Desde o show, ao desempenho no streaming e também a possíveis premiações, como o Latin Grammy. A Izzy mesmo citou na nossa conversa a importância do Latin Grammy. Esse material já foi aplicado, temos aí o último dia amanhã. Exato. A gente está para aplicar amanhã, no último dia, como está lançando agora. Precisam de várias informações a serem incluídas, inclusive o link que precisa enfim, onde está o álbum, né? Então, amanhã, como sai à meia-noite, amanhã esse álbum já será colocado para. Agora uma pergunta, Hiro, como ele vai ser lançado em 3 atos? Como é que é esse processo de inscrição, né, para esses atos? Como existem várias categorias, nessas categorias, principalmente quando a gente está falando de álbum, o álbum ele tem algumas especificações, e uma delas é que o álbum precisa ter no mínimo 5 faixas e um tempo específico. Então, assim, você não precisa incluir o álbum os 3 álbuns, né, os 3 atos. Então, a gente está colocando esse primeiro ato que já está dentro do que seriam as exigências mínimas para ser inscrito. Izzy está bem empolgada também. Você vai estar, né, em Las Vegas, é claro. Ontem a gente falou muito sobre isso, né, sobre a importância da semana em si como um todo, como formato de conexão, de oportunidades também para artistas independentes e tudo mais. Agora, Izzy, eu vou trazer também, eu queria saber um pouco sobre você, como você está aqui no Brasil. Você falou um pouco comigo, né, sobre a importância das conexões e de oportunidades que o próprio país tem trazido. Eu falei para você vir mais para o Brasil também, você já prometeu que virá, mas queria saber também como é que você tem feito esse processo de network também na busca de oportunidades, né? Porque, obviamente, você tem um suporte da Sondon, apresentando você para marcas e tal, mas você também corre muito atrás, né? Você tem o Jeff também, que faz parte da sua equipe, que está assistindo a gente aí. E que também, obviamente, é um grande suporte na sua carreira estratégica de uma forma geral. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Eu acho que como brasileira, né, fazendo esse trabalho lá fora, somente isso eu acho que já é algo que é diferente. Então, eu tenho muita gente aqui no Brasil que está sempre querendo me incluir em certas coisas e desde o início da minha carreira, que eu comecei em 2021, oficialmente, quando eu lancei minha primeira música, muitas coisas começaram a surgir para mim, mas como eu estava nessa situação do meu contrato, eu não pude agarrar muito dessas oportunidades. Então, assim, esse ano, principalmente agora, de 2025, tem sido um ano muito especial e importante para mim, porque muitas coisas começaram a se abrir, muitas coisas começaram a se alinhar. Engraçado, que desde que eu juntei com eles também, muita coisa começou a vir. Aí começou a vir o negócio da Gatorade, e agora a gente está em várias conversas, várias reuniões, com várias coisas que estão acontecendo. Eu estou super feliz e é muito importante para mim estar no Brasil, porque toda vez que eu estou aqui, muitas portas abrem. Porque as pessoas veem, as pessoas vão vendo o que está acontecendo, vão vendo fazendo show. Eu fiz um show em São Paulo semana passada, numa das maiores festas de reggaeton aqui do Brasil. E foi muito legal, e só daquilo ali já vieram resultados, sabe? Já vieram outros convites. Provavelmente estou voltando mês que vem, volto para Miami agora, mas acho que volto mês que vem. Porque já tem aí outras coisas, outras portas se abrindo. Então, é muito importante para mim estar aqui, né? Mesmo fazendo um trabalho que é multicultural, eu acho que a base do Brasil é gigante. Todo mundo sabe o potencial, a potência que o Brasil é. Tá todo mundo de olho no Brasil. Então, ser brasileiro agora eu acho que é um luxo. Hiro, eu queria que você justamente falasse sobre esse gancho que a Izzy trouxe, né? O Brasil está no hype, não no mercado, no FPI, crescendo a cada ano. Eu queria que você falasse muito sobre esse momento do mercado brasileiro no cenário global, né, conectando com a carreira da Izzy, que tem tudo a ver, e quais as oportunidades que você enxerga atualmente, né? A gente, como mundo da música, a gente enxerga muito esse período do mercado como um período ainda de transição. A gente ainda está sofrendo ainda alguns resquícios do período de sofrimento ali da pandemia. É um mercado difícil pra caramba de ser lido, mas eu queria muito que você tentasse fazer essa leitura, né, desse cenário agora do streaming, do mercado digital de uma forma geral. Assim, eu acho que a gente está num período muito bom, lógico. Eu acho que a gente está num período muito bom há muito tempo, na verdade, porque todo ano o mercado brasileiro ele vem crescendo, né? Sempre em vários dígitos, mesmo num período, acho que de pandemia, a gente que também cresceu, principalmente na parte digital, de streaming, etc.
Lógico que algumas outras áreas naquele período não cresceram da mesma maneira, mas eu acho que o Brasil ele está realmente num período super legal, não só para a música aqui no Brasil, mas para realmente também exportação. A gente está vendo vários artistas indo super bem fora do Brasil, tentando até ali, falando agora, semana passada, eu acho que um gancho que o MC Livinho ele foi tocar para o Galatasaray na Turquia, acho que ele chegou ontem, talvez, porque o Galatasaray começou a usar a música dele. E aí a galera começou a dançar e escutar. O MC Livinho ele foi lá tocar ao vivo na Turquia, onde que você vai ver tipo assim, é muito específico. Então, assim, como eu comentei, esse mercado global hoje não tem, assim, eu não vou trabalhar só no Brasil, tá? Você, acho que tentar entender, entrar, ver os dados da sua... enfim, entrar nos dados, mergulhar, entender, poxa, onde eu estou sendo escutado? Seja nas plataformas digitais, seja no TikTok, enfim, tentar entender onde está o seu público, quem está assistindo, aonde ele está assistindo, quanto tempo ele está levando, que horas ele está fazendo isso, porque isso são dados que vai fazer você se vender para o mercado, se vender para uma distribuidora, se vender para show e até mesmo para uma marca. Eu acho que isso é o mais importante, principalmente quando a gente está falando... As pessoas precisam de dados, precisam de informação em suas. Ninguém vai contratar você, um artista, seja para um show ou para qualquer outra coisa, se ele não souber quem é você e com quem você está falando. E aí eu vou voltar um pouco também dessa questão do hype. Eu acho que tem muita oportunidade, não só na música, mas na parte de trabalhar com marcas. Eu acho que isso tem muita coisa para fazer ainda. O mercado ele não está saturado, tem muita coisa para acontecer. A gente recebe hoje muita gente perguntando para a gente, poxa, o que eu posso fazer? Quem são os artistas? Quanto eles estão cobrando? Enfim, qual o tamanho dele? E o que a gente percebe é que nem os artistas independentes hoje estão preparados, às vezes, para responder essa pergunta. E eu acho que o mais importante hoje é o artista se preparar. Hoje, quando a gente fechou várias dessas campanhas com a Easy, com o Trieto, com o MC Lucas, foi porque ela está ali, ela tem uma equipe que responde super rápido, porque a marca ela quer resposta rápida, ela não vai te esperar 1 semana, 2 semanas para você falar assim, eu tenho essas fotos que eu tenho, essa é a minha biografia, eu tenho tantas pessoas me seguindo, essa aqui, quais os dados demográficos, quanto que eu cobro, enfim, você precisa disso, você precisa ter, quando alguém pedir, você precisa ter aquilo na hora. Porque a marca, ela precisa responder aquilo na hora. Porque, querendo ou não, as agências, não sei se vocês sabem, é como se alguém estivesse morrendo. Elas vão criar aquela resposta para ontem. Então, assim, se você não responder para ontem, o artista que respondeu ontem vai ficar na sua frente. E você vai perder essa oportunidade. Então, assim, você precisa ser rápido, você precisa ter as informações e, cara, precisa ser flexível. Porque muitas vezes o que você quer para você naquele momento não é o que a marca quer naquele momento. Então, assim, como você consegue casar essas duas coisas? Como você consegue casar o que você está fazendo com o que a marca também está precisando? E eu acho que isso é uma coisa super importante. E, enfim, voltando um pouco para a pergunta, que eu acho que eu fui para o outro lado. Não, o lado é ótimo. O lado é ótimo, porque às vezes o artista, às vezes, ele está diante de uma oportunidade, mas ele não está preparado para aquela oportunidade de fato, né? Ele não tem uma organização interna. Quando você pede um material, às vezes o material está incompleto. Tem uma dificuldade muito grande também da valoração em relação ao próprio trabalho. Eu queria também que você falasse um pouco sobre isso, Hiro, porque acho que é uma dor muito grande para os artistas independentes, né? Sim. Qual o valor do seu próprio trabalho? Qual o valor? Uma publi, um vídeo, um combo? Como isso de fato é comercializado, né? Acho que eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é muito importante e grande maioria dos artistas independentes não fazem ideia assim, de como esse mercado funciona. Eu acho que você se cercar um pouco de pessoas que tenham um pouco de experiência. Eu acho que não ter vergonha de ver alguém, sei lá, nas redes sociais e perguntar, entrar no LinkedIn, vir atrás de alguém, perguntar alguma coisa também. Primeiro é isso, se cercar de pessoas que já tenham feito, tenham alguma experiência e pedir informação, pergunta. E o cara vai te falar, não sei. E se ele souber, ele vai te ajudar de alguma maneira. Mas, como eu comentei, assim, eu acho que a primeira coisa é estar preparado para qualquer coisa que vier,
Porque muitas vezes quando a gente pede também, lógico que eu sei que nem todo mundo tem uma habilidade para criar uma apresentação, etc. Mas como a Izzy falou, hoje tem várias ferramentas que podem te ajudar nisso. Tem o ChatGPT, tem o Canva, que você vai lá e entra, faz uma apresentação em 2 segundos. Então, assim, você não precisa... Se você chegar para... Se eu te pedir uma coisa, se você mandar para mim um texto de 3 linhas pelo WhatsApp, falando isso aqui é 10 mil reais, cara, eu vou ter que parar o meu tempo para criar uma apresentação para você, enquanto outros 5 artistas já mandaram para mim uma coisa completa. Então, assim... às vezes a pessoa tem que entender, o artista tem que entender que ela precisa também se estruturar um pouco. Eu acho que é super importante se cercar de pessoas que possam te ajudar. Lógico que é muito difícil um artista independente ter dinheiro para compartilhar, tal, etc. Mas, poxa, você não tem um amigo que é super bom em, sei lá, falar com alguém, conversar e vender um show para você, ou que ele é super bom em criar uma apresentação, ele vai fazer essa apresentação para você. Pô, amigos, né, certeza ele vai te ajudar. E você fala, pô, se você me ajudar, eu sei lá, te dou uma parte, alguma coisa, mas ele é seu amigo, ele vai te ajudar porque ele gosta de você. Com certeza eu ajudaria o meu amigo a fazer alguma coisa desse tipo. Então, é importante porque assim, o artista independente, ele não tem tempo de fazer tudo. Então, tem alguém do seu lado que vai te ajudar a fazer essas coisas. Porque o outro artista vai ter alguém e ele vai passar na sua frente na hora que uma marca falar com você, ou na hora que tiver uma oportunidade de show, ou enfim, qualquer outro tipo de oportunidade, você está ali perdido no que vai fazer. E Izzy, você falou muito sobre um livro, né, O Caminho do Artista, que te ajudou na construção do seu álbum. Mas eu queria que você também falasse, você é um artista que estuda. Onde ficam as suas referências, né? Como você estuda, quais são os materiais que você busca, assim, até mesmo para você, eu acho que esse caminho aqui talvez a gente poderia rever. Quais são as suas referências, assim? Eu queria que você compartilhasse também um pouquinho. Assim, eu cresci com um pai que meu pai era um mega artista, músico, super talentoso. Então, assim, a minha maior inspiração foi meu pai. Ele me ajudou muito. E eu acho que ele colocou em mim, assim, a sementinha desde muito criancinha de música boa, assim. Ele me ensinou. Eu cresci com muitas ótimas referências. Eu escutava de ópera até, sei lá, Sting, até, não sei, Andrea Bocelli, Beyoncé, tudo quanto é tipo de gospel, cantoras gospel. Então, tipo, eu cresci muito com essa coisa de cantores que cantavam de verdade, produtores, melodias. E aí eu fui desenvolvendo também. Eu sempre fui apaixonada pela música pop. Então, tipo assim, eu sempre amei Britney, sempre amei Christina Aguilera, sempre amei Beyoncé, sempre amei, assim, as pop stars. Mas também bandas antigas, sabe? Como Sting, sei lá, The Police. E eu acho que isso foi construindo, assim, a minha identidade musical. E aí, na minha adolescência, me apaixonei também pelo reggaeton. E fui misturando, e fui criando minha identidade, e continuo estudando. Eu sempre estou escutando música nova, estou sempre estudando música nova, conceitos novos, de diferentes países, diferentes línguas. Eu acho que, cara, quem tem vontade faz acontecer, aquilo que ele estava falando. Hoje em dia não tem desculpa, principalmente com todas as ferramentas que a gente tem online. Dá para você ir atrás, dá para você correr, dá para você criar. É só ter força de vontade, ter determinação, ter consistência, porque fácil não é, mas tá ali pra gente, entendeu? E se você quiser, dá um jeito. Vai atrás, fala com seus amigos, corre atrás, vai na internet, faz seus vídeos, canta, tenta. Vai atrás porque tem um jeito. Eu acho que tudo na vida é testa, isso. né, Izzy? Testa, vê o que funciona, o que não funciona. Acho que isso é muito importante. Sim. Muito. Porque eu acho que muitas pessoas têm medo de testar, de se arriscar. Porque todo mundo quer ser perfeito já de início, né? Eu acho que isso é uma coisa do ser humano. Todo mundo já quer ser muito bom de início. E não é assim. Tipo, a gente precisa testar, a gente precisa ver, a gente precisa desenvolver, não ter medo. Eu acho que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo foram pessoas que não tiveram medo. Foram as pessoas que botaram a cara a tapa, que testaram, que arriscaram. E eu sou muito sobre isso, assim. Eu tinha muito medo no início, mas hoje eu sou muito assim... Vamos testar? Vamos arriscar. Não deu aqui? Vai pro próximo. Quanto mais você arrisca, mais você testa, mais próximo você tá de encontrar aquilo que funciona para você. E eu acho que é muito sobre isso. Eu queria até falar um pouco disso de testar, porque
não só no conteúdo que o artista está criando, né, como criador dentro do TikTok ou de qualquer outra plataforma, mas os artistas, a gente está vendo hoje, pelo menos dentro da Soundon, a gente vê muito artista jovem, menor de idade até, criando música sem medo. E esse sem medo que eles têm criado coisas novas e estão dando certo. E coisas que artistas grandes estão com medo de fazer e estão perdendo, talvez, oportunidades. Então, por exemplo, o funk, por exemplo, é muito artista que ninguém nem vê o rosto. Por quê? Porque são algumas adolescentes, talvez, de 17 anos, que têm vergonha de mostrar o rosto dele, mas ele está ali com um monte de música que tem milhões de streamings, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, assim, não tenho medo de testar. Testar faz bem, acho que faz parte, é parte do aprendizado. É isso, vamos caminhando já para os minutinhos finais. Passou voando, né? Sim. Passou voando. Hiro, eu queria que você iniciasse, por favor. Na sua concepção, assim, dicas rápidas para um artista independente que está querendo ali se vincular com marcas e não sabe nem como começar, não tem contato nenhum. Qual o melhor caminho e como a Soundon poderia ajudar também esse artista? Em primeiro lugar, eu acho que pode criar uma conta na Soundon e procurar a gente. Brincadeira. Assim, eu acho que a primeira coisa tem que se organizar. Então, assim, como eu comentei, tenta pegar uma apresentação que vai, primeiro, apresentar quem você é, sabe? Ter uma foto legal. Pega os dados que você tem, enfim, em todas as plataformas. Quem está te escutando na plataforma XYZ, quem está te assistindo na plataforma YZW, e você coloca tudo isso ali dentro para quando aparecer essa oportunidade, você já tem aquilo pronto. Outra coisa, eu acho que assim, você pode realmente se jogar. Tem muita gente que está criando conteúdo e às vezes coloca uma marca ali já dentro desse conteúdo e manda ali, sabe? Manda falar assim, você não quer me patrocinar, você não quer fazer isso aqui, isso ali. Então assim, isso tipo de coisa também, às vezes a marca vê e pode ser o caminho ao contrário. Ele fala, poxa, esse cara já tem não sei quantos milhões, acho que ele pode ser um artista que pode gravar uma música, pode criar uma música para mim, né? Então acho que tem várias oportunidades e enfim, eu acho que a primeira coisa é se organizar, a segunda é ir testando e ter cara de pau. E a terceira, eu acho que é encontrar um lugar que você se identifique para distribuir sua música. Eu acho que, independente do lugar, eu acho que é isso. Você precisa encontrar um lugar que você se sinta escutado, que eu acho que tem um outro lugar que possa te escutar e que possa te ajudar. Porque também, enfim, se você não tiver alguém também que te dê um suporte mínimo para encontrar alguma marca ou no seu lançamento, etc., realmente é meio complicado fazer tudo sozinho, mas cara de pau, entra no LinkedIn, vai atrás de uma agência, você pode ir na agência apresentar aquilo, pode ir em produtoras que criam música, que criam trilhas, que trabalham com marcas, que trabalham com agências, apresente seu trabalho lá, apresenta que você é compositor, que você grava também. Então, assim, isso também pode te ajudar, porque essas produtoras, elas precisam de artistas para compor músicas, para gravar essas músicas para as marcas. Então, acho que pode ser um caminho inverso também. Então, acho que tem várias oportunidades, mas a primeira de todas é se organizar e entender também quem você e colocar as informações para quando a sua oportunidade aparecer, você está preparado. Porque o outro lado ele não vai te esperar. Quem está mais preparado e mais rápido vai passar na frente. Izzy, eu queria que você falasse sobre os próximos passos, para a gente finalizar também, como as pessoas podem conhecer seu trabalho e o que a gente pode esperar da Izzy para 2025. Olha, a gente vai continuar entregando, né? Continuar, assim, fazendo o meu melhor. Como eu disse, são alguns atos que vêm aí. Vai ter muito lançamento esse ano, muito trabalho multicultural e muito conteúdo aí com a Soundon, né? Muito. Isso, muita música por vir. Esse aí é só o primeiro ato. Então a gente tem muita coisa para entregar. Que tá muito bom, por sinal. Escutem, de verdade. Escutem. E é isso, a gente vai seguir entregando. Maravilha, gente. Super obrigada pela participação de vocês. Obrigada a vocês. Muito legal. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente.